tá chegando agora, esse é um canal voltado para pessoas com mais de 40, 50, 60, porque aqui a gente trata dos assuntos referentes às nossas idades lindas e maravilhosas. Não significa que você que tem menos idade que isso não possa aproveitar bastante o conteúdo do nosso canal, porque ele vai ser útil para você cuidar da sua pele direitinho, indicar aquela base mais legal para sua mãe ou para sua tia, para suas amigas que são mais velhas. Sim, temos opções pra gente e a opção deste canal aqui, do qual nós fazemos parte, é voltado para peles maduras com mais de 40. Por quê? Porque eu já tô nos meus 46, mais próximo dos meus 50 do que dos 40. Então, fica por aí que você vai gostar bastante. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Make After 40. Para quem não me conhece, eu sou a Ale Bevilacqua e seja muito bem-vindo. Vamos tentar fazer um vídeo um pouco mais econômico hoje, né? Porque os últimos vídeos têm saído com quase meia hora de duração. Haha! Estamos de cara lavada? Por quê? Porque vamos falar de base. Qual base? Sim, vamos falar desta base lançamento, que é a base Matte Gold. Muito bem, meus amores, essa base ela foi lançada há mais ou menos 2 meses. O que que acontece? As regiões centro-norte, ou seja, centro-oeste, norte e nordeste, elas recebem os lançamentos assim um pouco mais tarde. Por quê? Não faço ideia. Mas enfim, chegou a base, eu resolvi testar e confesso a vocês que me surpreendeu bastante. O que a base promete? Ela é uma base de alta cobertura que fornece hidratação e vitalidade, tem FPS 25, é o que está escrito aqui na caixinha. É um equilíbrio perfeito entre o efeito mate e luminosidade para um resultado incrivelmente sofisticado, com alta cobertura, disfarce de linhas de expressão. A base Matte Gold 25 tem uma fórmula inteligente que matifica os poros oleosos do rosto e ilumina áreas escuras, devido à sua tecnologia de partículas peroladas que sincronizam com a pele, resultando num brilho delicado que é revelado de forma sutil. Eu comprei 2 cores, né, na mesma lógica de que eu tenho usando todas as minhas bases na Natura. É o médio 24 e o médio 26. Por quê? O médio 24 ele fica bom quando eu estou mais branca, ou seja, mais clara, e a médio 26 fica perfeita nesses momentos agora, onde a minha pele está mais escura. Muito bem, comprei as duas, a claro 24. Comprei as duas, a médio 24, que é essa, e a médio 26, que é essa. Para quem não assistiu ainda meu vídeo da base Nude Me da Natura, eu vou deixar linkado aqui também. Eu fiz a mesma escolha, comprei as duas bases, a médio 24 e a médio 26, e funcionou exatamente da mesma forma que essa. Vou passar de um lado do rosto para vocês verem a aplicação. O que é que eu já passei no meu rosto, gente? Eu volto a enfatizar. Eu não uso base sem protetor, sem passar um hidratante antes, sem passar os meus cremes, porque não é assim que nós devemos usar a base. Então, não faço esse tipo de teste. Os meus testes são de resistência mesmo, porque afinal de contas a gente vai trabalhar, a gente anda no sol, a gente pega ônibus, a gente anda de metrô, a gente encosta no ombro assim, para ver se transfere. Então esses são os meus testes, certo? E eu suo muito, eu sou uma pessoa que sua muito e eu ando muito a pé, eu gosto de andar a pé. Então, quando eu falar que ela resiste ao suor, é porque eu efetivamente suei feito tampa de marmita, gente. Então, confia nele, beleza? Vamos lá, vou aplicar de um lado do rosto com o pincel, que é a forma que eu mais gosto, e vou mostrar para vocês. Lembrando que essa aplicação eu já fiz nos testes com primer, sem primer, com primer mais hidratante, do tipo aquele da Revlon, já fiz com primers mais secos, igual um da Maybelline, fiz com primer da Ruby Rose, que é o que eu mais gosto, né, que é um primer que ele é bem... Apesar dele ter um aspecto siliconado, ele deixa um aspecto muito bonito na pele. E também usei sem o primer. Lembrando que a minha pele ainda é oleosa, sim, mesmo eu estando com 46 anos. Vamos à aplicação. Vou começar aplicando a médio 26 desse lado e vou passar a médio 24 desse lado para vocês verem a diferença.
tem, primeiro, uma embalagem maravilhosa, é assim, tipo, magnífica, é de vidro, o que pra mim é um desespero, porque, né, eu tenho a mãozinha meio escorregadia, tudo que eu pego cai. Gente, relevem o estado da minha unha, tá? Eu ainda preciso fazer a unha, não consegui fazer ela até este momento. Ela tem essa tampa meio rosé gold. Quem viu meu vídeo de novidades da Natura, vou deixar linkado aqui também, eu já falei dela. Tem um pump, tá? Que é uma maravilha, você também consegue tirar, se você quiser. Você consegue usá-la sem o pump, mas eu amei a ideia do pump. E esse pump, e essa base, ela rende muito, gente. Um pump dá pra passar quase que nessa parte do rosto aqui todinha minha. E olha que eu tenho muitas manchas, certo? Quem já me acompanha aqui há mais tempo no canal sabe que meu rosto é bem pintadinho. Então, vou aproximar para vocês verem. Eu estou sem primer, tá? Só passei os cremes e o protetor solar. Então, vou passar desse lado do rosto. Vem cá, que vou te mostrar. Olha só, gente, eu apliquei desse lado do rosto, aquele pontinho que vocês viram que eu apliquei. Vocês estão vendo, parece a minha pele sem a quantidade de manchas que tinha anteriormente. Olha a diferença desse lado aqui, tá vendo? Vou reduzir um pouco a luz aqui para vocês verem bem. Olha só, tá vendo como desse lado tá bem iluminado? Eu consigo ver ainda desse lado várias manchinhas, ó. Eu tô com umas manchinhas aqui de espinha, porque eu comi muito mal essa semana, então eu tô com algumas espinhas aqui. Eu consigo enxergar esse meu melasma aqui. Mas, por exemplo, vocês vão ver essa mancha aqui. Eu tenho uma mancha bem grande que ela é igual, eu tenho desse lado e tenho desse lado. E eu não passei na testa. Então, vocês estão vendo que a diferença do rosto para a testa é de aspecto na pele. Eu considero a base de média a alta cobertura, porque com aquele pouquinho ela realmente deu uma cobertura muito boa, né? Uma cobertura média muito boa. E se você quiser uma cobertura maior, você consegue, que é o que eu prefiro exatamente para poder cobrir e ter mais uma camada protetora para o meu melasma e para as manchas que eu tenho na pele, certo? Vou terminar a aplicação desse lado e vou passar a aplicação da médio 24 desse lado, que é mais clara, e vou passar ela com a esponja para vocês verem como ela fica, certo?
terminei a aplicação dos dois lados. Do lado direito eu passei mais uma camada da Médio 26 com o pincel e do lado esquerdo eu passei uma camada um pouco mais concentrada com a esponjinha da Médio 24. Vocês estão percebendo que a diferença é um pouco no tom alaranjado do lado direito do que o lado mais amarelado do lado esquerdo. Ou seja, gente, a Médio 26 eu acredito que vai ficar muito bem em tons de pele próximos do meu e que tem melasma, que tem manchas, porque ela dá uma disfarçada excelente. Como os meus melasmas estão um pouco mais assanhados agora por causa do excesso de sol aqui em Brasília, a Médio 24 fica boa, mas eu confesso que eu prefiro esse lado porque fica exatamente da cor do meu peito de peru, né? Para quem tá chegando agora, eu tenho o peito do colo, né, muito vermelho, né? A minha pele é muito avermelhada assim. Então, se eu tiver com uma blusa cavada, eu vou abrir a câmera para vocês olharem. Enquanto isso, eu vou deixar algumas fotos passando aqui de maquiagens que eu fiz e da base bem de pertinho para vocês verem como ela fica nos poros, como é que ela fica nas manchinhas de melasma. Eu vou deixar essas fotos aqui e no final do vídeo também vão ter algumas outras fotos. Então eu vou abrir a câmera para vocês verem como é que ela fica. Do lado direito fica perfeito com o meu peito de peru. Olha só, baixei, suspendi um pouco mais a câmera para vocês terem bem a ideia do que eu tô falando. Desse lado aqui, eu sinto que é exatamente a mesma cor. E desse lado aqui, eu sinto que ela tá um pouco mais amarelada. Então, quando eu ficar um pouco mais clara, sim, talvez esse lado fique bem melhor, né? Fique mais agradável. Mas o que acontece? Pessoas com o mesmo tom de pele que eu, lembrando, gente, que aqui embaixo tem o link do blog, onde tem todas as bases, todos os tons de base que eu uso, certo? Então você pode ir lá e conferir, ver se você tem alguma que seja próxima da minha e por aí você já tem um parâmetro de qual base vai funcionar. Se você não sabe, assista vídeos de outras pessoas que têm um tom de pele parecido com o seu, que usam o mesmo tom de base parecido que o seu, porque aí funciona bem para você ter mais ou menos uma identificação de qual seria o tom da sua base, certo? Falando agora da base em aspectos gerais. Quais são esses aspectos? Normalmente o que eu percebo quando eu aplico a base. Muito bem, qual é a textura da base? Na embalagem eles dizem que é uma textura mate com efeito aveludado, com efeito luminoso. Sim, ela tem um efeito luminoso, mas ela não é mate como a gente conhece, estilo bases mais secas mesmo. Ela é uma base mais, eu sinto ela mais hidratante mesmo, sabe? Como fala na própria fórmula, que ela é uma base hidratante. Sim, eu sinto que ela é mais hidratante. E sim, ela transfere. Tá? Ela transfere, a gente precisa selar se você não quiser, tipo, deixar metade da sua cara carimbada na blusa de alguém. Então, eu costumo selar ela aqui por baixo, né, que é onde eu encosto mais nas minhas blusas, e aqui do lado do rosto, aonde eu costumo cumprimentar as pessoas, para não ficar, né, metade da minha cara na pessoa e a outra aqui. Então, sim, ela transfere, mas a textura realmente é uma textura aveludada e não é seca, não é mate, assim, seca como a gente conhece. Talvez em peles mais secas, sim, ela fique mais mate mesmo. A minha pele, como ela é bem oleosa, como eu já comentei com vocês, não fica sequinha não. Controla a oleosidade? Sim, controla. Impressionante. A minha pele não fica parecendo uma mina de óleo quando eu passo. Ela dura, ela tem uma durabilidade de aproximadamente, gente, 7 horas. É impressionante. Você olha, você acha que não tem mais base nenhuma, exatamente por isso, porque ela se adapta muito bem ao tom de pele. E quando você vai tirar, você fala assim, gente, como é que ainda tem base aqui? Né? Parecia que não tinha mais nada e sim, ela está intacta. Uma outra coisa, a cobertura dela é muito boa, vocês viram, cobriu toda a minha olheira. Eu
efetivamente não tenho olheiras muito profundas, então não é muito difícil cobrir a minha olheira. Eu quase não tenho usado corretivo mais com essa base. Eu simplesmente faço a iluminação e ponto. Quando eu tô com muita pressa, nem a iluminação eu faço a selagem, passo o resto da maquiagem super rápido e ela fica perfeita, não derrete, não engrunvinha aqui nas nossas linhas aqui, nem aqui e não marca. Novamente vou deixar fotos passando. Qual é a cobertura dela? Já ressaltei várias vezes, sim, é uma cobertura de média a alta. Como eu falei, a cobertura dela é muito boa, é sim de média a alta. Você consegue construir uma cobertura mais leve, como por exemplo nesse caso, quando eu apliquei com a esponja, mas sim, a base tem muitos pigmentos e sim, ela cobre e ela consegue efetivamente se moldar, se adaptar ao seu tom de pele. Obviamente, se você comprar um tom muito diferente do seu, não vai dar certo, né, gente? Então, assim, há um pouco de parcimônia na hora de entender o que significa que ela se adapta ao seu tom de pele. Então, poucas nuances, poucas adaptações, sim, a base consegue fazer, muitas não. O acabamento, como eu já falei pra vocês, também não é... Eu não sinto ela mate, tá? Eu particularmente não sinto ela mate. Se você já usou essa base e acha que sim, ela é mate, comenta aqui embaixo, porque talvez seja a diferença do clima onde você tá, do tipo de pele que você tem, porque aqui em Brasília, para quem não sabe, é um lugar muito seco. Nossa umidade deve estar variando aí agora em torno de 20%, nas horas mais quentes uns 10, 15%. Então assim, é um lugar muito, muito seco. Então, mesmo assim eu não sinto ela mate, eu consigo passar a mão nela e sentir que ela dá uma transferida. Então ela não seca efetivamente, mas fica com um efeito bem luminoso mesmo, fica com a textura é bem luminosa, um acabamento bem aveludado. Eu acho que sim, vale a pena. É uma base que não está barata, né? Ela não é uma base barata, assim como a Nude também não é uma base barata. Mas lembrando, gente, que a Natura é uma empresa nacional. Então, os produtos são desenvolvidos com base na nossa pele, nas nossas circunstâncias, nas nossas características, inclusive de diversidade, tanto de clima quanto de população. Então, eu efetivamente acho que ela tem um preço adequado para a quantidade de pesquisas que são necessárias para o desenvolvimento desse tipo de produto. Para quem não sabe, eu tenho uma lojinha da Natura, tem um link aqui embaixo já com um cupom de desconto que você pode aplicar na hora de adquirir essa base. Então aproveita, se cadastra lá, porque sempre que tem novidade ou sempre que tem mega desconto, sim, tem algumas vezes que produtos saem por 60% de desconto, 60% de desconto, você recebe um e-mail sendo informado que esses produtos estão em promoção. Muito bem, gente. Eu não vou colocar o preço da base aqui porque pode ser que as pessoas venham ver depois, o preço seja diferente e isso causa uma certa imagem muito ruim, né? Porque fica parecendo que agora tá mais caro, depois tá mais barato, enfim. Então eu prefiro não colocar o preço, mas o link tá aqui e o desconto também. Então é isso, meus amores. Eu testei essa base há mais ou menos 2 semanas. Inclusive fiz uma maquiagem na minha irmã, que ela foi para um casamento. Ficou o dia inteiro, sim, o casamento foi 11h30 da manhã, então teve sol, teve choro, como ela mesmo diz, e 6 horas da tarde ela ainda conseguia ver a base, a maquiagem estava intacta. Então eu realmente acredito que é uma base que dura. Sem muitos truques, nem selagens, nem tudo mais, ela chega a durar 7 horas no meu rosto. Fazendo a selagem direitinho, eu já cheguei a ficar 12 horas com essa base. E ela estava bem adequada, bem ok, né? Obviamente aqui ao redor da boca ela dá uma saída, porque, né, gente, eu passo muito a mão, eu tenho mania de ficar assim, né, eu coço, quando eu esqueço e coço o rosto, mas cheguei em casa, passei o demaquilante. Se eu encontrar esse vídeo eu deixo ele passando aqui, senão eu gravo um outro pra vocês e jogo lá no Stories. Se você ainda não me acompanha no Stories, clica aqui embaixo, já tá aqui embaixo, deixa aquele seu joinha, se inscreve no canal também, porque você tá aqui e ainda não tá inscrito, que eu sei, 70% da minha audiência ainda não tá inscrita. Então, vamos nos inscrever, vamos pedir para as nossas amigas se inscreverem, para as nossas mães, para as nossas tias, para as nossas colegas de faculdade, para as nossas colegas
de trabalho, porque só assim o nosso canal vai crescer muito. Mas voltando, o Instagram também tá aqui embaixo, me segue lá, que por lá eu falo de várias outras coisas. Inclusive teve uma notícia bem legal esse final de semana, que eu espero que você tenha visto. Muito bem, gente, resumo da ópera é esse, o vídeo continua enorme. Eu gostei bastante da base, bastante mesmo. Tanto é que eu tenho usado ela direto, mais ou menos desde o dia que ela chegou, né? Então isso deve ter de 2 a 3 semanas eu tenho usado. E como eu falei pra vocês, eu ando no sol, eu ando de ônibus, eu ando de metrô, eu suo feito tampa de marmita e a base continua lá. E continua com aspecto bonito e eu não preciso passar 3 toneladas de produto para que ela fique assim como ela tá agora. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Indica esse canal para todo mundo. Fala para as amigas do WhatsApp que nós existimos. Manda esse vídeo para elas. E não se esquece, clica no joinha, clica no gostei aqui. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para você ser notificado, porque o YouTube anda desnotificando as pessoas. E vamos juntos fazer um país que olhe pra gente com outros olhos. Ou seja, que olhe para nós, pessoas de pele madura, com outros olhos. Um grande beijo pra você e uma linda semana!